Então, pessoal, tudo bom? Mais uma vez eu estou aqui, né, para a nossa segunda aula de IoT para o mestrado. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as plataformas de desenvolvimento antes de entrar nos protocolos, porque eu sei que é muito legal que a gente possa desenvolver aplicações o mais rápido possível. Então, só lembrando, introdução, aplicações e conclusão é a nossa agenda, como costumeiramente. E estamos falando, só recapitulando, sobre o cenário de IoT nas cidades inteligentes, como a gente falou na aula passada. 1 milhão de aplicações compartilhando o mesmo cenário, sensoriando em tempo real. Isso é muito interessante. A gente mudou para o cenário da indústria 4.0, com internet onipresente, avanços em IA e robótica, sensores cada vez mais baratos, totalmente interdisciplinares, mas quem é que faz a aplicação para isso? Como é que eu ponho isso dentro do sensor? Como é que eu crio todo esse fluxo de informações? Então, na aula de hoje, a gente vai falar muito sobre as aplicações a nível de sensor, ou um pouco antes de chegar dentro da FOG. A gente vai falar mais sobre a camada de FOG, sobre a camada de edge, quando a gente falar sobre a arquitetura de IoT, tá bom? E a ideia, mais uma vez, é que a gente possa gerar dentro do cenário brasileiro baixo custo, alta flexibilidade e criar conhecimento. Então, a gente teve várias soluções de software livre, né? Várias plataformas a nível de infraestrutura, como o TinyOS, Contic, o IoT.js e o OpenWSN. O IoT.js é um que eu já não gosto mais tanto. E algumas a nível de serviço, como o Zerinf, mas vocês vão ver o ThinkSpeak e outras que a gente vai ver mais para frente. A nível de hardware, a gente tem sempre o Arduino, porque é barato, né? Mas consome muita energia, porque eu gosto. Mas a gente vai ter também Nodes MCUs, ESP32, ESP8266, né? Do qual o Node MCU deriva. E algumas outras plataformas a nível mais robusto. A gente vai ter o Raspberry Pi e cópias do Raspberry Pi, como Pine, como a própria Pine, que gerou aquele Pinebook que a gente falou na aula passada. Ou seja, tem várias plataformas, poucas nacionais, o que é uma oportunidade para quem quiser desenvolver clones do Raspberry Pi ou do Arduino e vender a nível nacional, tá bom? A hardware, assim, esses são hardwares mais antigos, Mica Dot, Mica Motes e Telos, eu usei bastante, mas eles são muito caros para você comprar. E paradigmas de desenvolvimento, e aqui que a coisa fica interessante. Você pode desenvolver software para IoT de diversas formas, usando os kits que a gente vai mostrar para frente. Alguns paradigmas vão ser extremamente procedurais, outros vão ser orientados a objeto, alguns vão ser orientados a evento, que vão ser os mais comuns, e vou mostrar uma plataforma orientada a fluxo. O que é ser orientado a fluxo? Ser orientado a fluxo é você pensar em todo o paradigma, de como vai ser a troca de informação ao longo ao invés das funcionalidades. Então você está preocupado, basicamente, em como você tem a troca de informações da sua aplicação. Você não está preocupado com os componentes, você não está preocupado com software, você não está preocupado com hardware, você não está preocupado com nada, você está preocupado com o que entra e o que sai de cada componente, de forma que isso seja extremamente interoperável, né? Uma forma de você programar orientado a fluxo que a gente vai ver é o Node-RED, que é uma plataforma. A gente vai ter um segundo vídeo na aula de hoje que vocês vão ver, que foi ministrado por um outro aluno, que é o Bruno. O Bruno vai dar um exemplo de como construir aplicações com Node-RED. O nosso exercício dessa semana vai ser usando uma dessas plataformas, e eu vou sugerir o Node-RED, né? TinyOS foi a plataforma mais usada durante muito tempo. Ele não usa C, usa NIC, um derivado do C padrão, que é orientado a evento. Então ele tenta, dentro do C padrão, criar orientação a eventos. Ele tem implementações da pilha de protocolos do 6LoWPAN e dos protocolos mais famosos, RPL, CUP, MQTT. Está sendo apoiado pela Academia Indústria, mas o desenvolvimento está muito parado. Ele estava nesse tinos.stanford.edu, que hoje em dia vai direcionar direto para o GitHub deles. Tem vários simuladores de rede, mas, por incrível que pareça, ele ainda é extremamente utilizado na academia. O Riot hoje a minha menina dos meus olhos, é desenvolvido em C, ou seja, ele é totalmente procedural. Para você desenvolver nele, basta baixar a imagem do Docker. Ele tem um extremo baixo footprint e tem várias das plataformas, mas em termos de simulação ele fica muito a desejar ainda, por isso que eu não estou adotando o Riot 100%. Dizem que alguns outros simuladores funcionam em termos de Riot, mas ele não está legal nesse momento. O Contic, hoje em dia Contic NG, ele também trabalha com C padrão, tentando implementar através de interfaces de orientação ao evento, implementa os protocolos mais comuns hoje para IoT, hoje apoiado pela indústria academia, possui um simulador da rede, está nessa página conticos.org, que vai direcionar para a página nova do Contic NG.
e olha o ambiente dele de simulação. Qual é a vantagem, por exemplo, desses três, tanto do Contic quanto do TinyOS, frente, por exemplo, ao Riot? Se você está desenvolvendo em TinyOS e Contic, você não está simulando, você está emulando. Ou seja, o mesmo software que você usa para gerar código para simulação é o que você vai implantar no sensor real. Esse software que estão vendo aqui é o Kuja, que é o simulador barra emulador do Contic, onde você tem analisador de tráfego, onde você tem analisador de posicionamento, e você pode ver o tráfego sendo trocado em tempo real. A gente vai ter mais algumas aulas de Contic, eu vou postar mais material e vamos focar nisso durante as próximas aulas. Do outro lado da moeda, você tem o MicroPython, que é um framework Python, uma implementação do Python 3, um subset do Python 3, num projeto que veio do Kickstarter, onde você está implementando Python para o sensor. Então, vários protocolos de IoT já estão implementados para as diferentes plataformas de hardware. Tem plugin para o VS Code e uma ideia própria chamada UPyCraft. Tem vários simuladores, como eu vou mostrar. Esse é o simulador do MicroPython na web, ou seja, você pode simular coisas para a tua board. Qual é o problema do MicroPython? Consome muita memória. 2, ele não tem um simulador de rede, então, mas você poderia usar algo como SymPy para simular rede para ele, e isso seria algo que a gente conseguiria fazer em tempo real. Eu gosto muito do MicroPython porque a sintaxe dele é exatamente igual à sintaxe do Python padrão. Então vocês podem ver aqui que eu estou importando a biblioteca PIB, que vem de Python Board, onde eu posso, através do PIB, acionar um LED. Olha como isso é simples. E ao mesmo tempo, se você quer mais desempenho, você pode chamar o ASME da tua board para você implementar as coisas em Assembly. Então, isso são em Assembly, né? Isso são coisas que você pode trabalhar com Python, com MicroPython. Ele não é um sistema operacional completo, você não tem ação, por exemplo, sobre as ações de roteamento dele, mas você pode desenvolver ações dentro dele, sim, o que torna isso tudo muito interessante. Tá? Infelizmente, as placas que o MicroPython está trabalhando, elas funcionam só com 802.11, mas para aplicações de IoT propriamente dito, isso não é um problema tão grande, a gente vai ver mais para frente quando falar de arquitetura, a razão disso. Uma outra biblioteca muito interessante, se você não gosta nem de C, nem de Python, mas gosta de JavaScript, é o Johnny 5. O Johnny 5 é uma biblioteca que permite uma funcionalidade muito parecida com o que o MicroPython funciona, só que com JavaScript. Ou seja, vocês podem ver aqui que tudo que você tem que botar é uma biblioteca, a biblioteca Johnny 5, que ele vai ter um método para acionar a sua board e fazer um blink. Tem diversas plataformas que ele dá suporte na página dele, existem diversos exemplos na página dele, então eu recomendo que quem gostar, fazer uma aplicaçãozinha com o Johnny 5. E, muito interessante e diferente de todos os outros, você tem o FlowRub. O FlowRub ele não é só uma plataforma de OT, mas é uma plataforma de forma geral de programação orientada a fluxo. Foi desenvolvido por esse cara, o Berg, aqui, onde a empresa dele tem trabalhado em hackathons. A maior parte das aplicações deles usando IoT. E como eu disse, a programação orientada a fluxo não está interessada no device, ela está muito interessada no fluxo da informação, e o que cabe muito, de forma muito interessante para toda a nossa visualização de IoT, onde você vai ter dados saindo dos sensores para a nuvem, da nuvem para os sensores, e isso é algo que é muito bem representado pelo FlowHub. E você pode programar componentes, ele é um componente de programação visual, e você pode trabalhar ele online. Então dá uma olhada no FlowHub, dá uma indicadinha lá na página, ele é muito similar ao Node-RED nesse sentido, tá bom? É bem legal, e o blog do Berg é esse aqui, berg.ic.fi, onde tem vários posts muito interessantes, tá? E vale a pena dar uma olhada, muito, muito legal. O cara agora que eu tenho mais achado interessante é o OpenWSN, ele que está em desenvolvimento muito ativo. Ele, na verdade, não é só um sistema operacional, é um conjunto de ferramentas, da mesma forma que o Contic e que o TinyOS, ele tem um emulador, o próprio dele. É muito legal, ele pode ser desenvolvido tanto em Python quanto em C, a maior parte sendo desenvolvido em C. Ele também é orientado a evento, mas de forma similar ao Contic, ele não é um subdialeto, é desenvolvido através de interfaces. Por outro lado, ele não tem muita documentação de exemplos, diferente dos outros que eu vou colocar para vocês, mas ele é o que eu tenho apostado, tem crescido cada vez mais, tem muitos grupos utilizando o OpenWSN. Inclusive tem alguns tutoriais, workshops que vocês podem buscar na web, eu vou postar para vocês, tá bom? E tem diversos outros sistemas operacionais. O ROS, que é Robot Operating System, a gente vai falar bastante sobre ele no final do curso, quando a gente falar de IoT e robótica. O LeechOS, o Minute, Mongoose, ArmBed, FreeRTOS, Nucleus RTOS, TibOS, NanoRK e OS IoT são exemplos de diversos sistemas operacionais de IoT. Então, o que eu quero que vocês pensem, galerinha? O que eu quero que vocês pensem é o seguinte, que pro teu problema,
pode ser que um determinado sistema operacional, determinada plataforma de software e hardware não seja suficiente. Então, o que eu espero muito, muito, muito de vocês? O que eu espero muito, muito, muito de vocês é que vocês reflitam sobre as características do teu projeto e qual o sistema operacional é mais adequado. Vários desses são, como vocês viram, tem Python, tem JavaScript, tem C, então não tem desculpa, vamos fazer alguma coisa bacana. Tá? E se você não tem knowledge o suficiente, não tem problema, a gente vai ter testbeds, simuladores e emuladores, como eu falei, IoT Lab, SenLab, Castalia, NS3, vários desses estão abertos, vocês podem utilizar. A gente vai postar uma videoaula também sobre o IoT Lab que um dos alunos deu, isso é muito legal. Então, eu vou deixar alguns links para vocês lá no Classroom, não deixem de dar uma assistida. E como é que eu modelo essa software para IoT, né? Ou seja, eu não posso simplesmente sair escrevendo, e diversos trabalhos na literatura buscaram falar sobre isso, né? Programa via UML, posso usar diagrama de classes. Hoje em dia, usualmente, os trabalhos, isso a gente herdou das redes de sensores, a gente usa para IoT diagrama de componentes para representar os sensores. Tá? É claro que o seu software na nuvem, seu software na Edge, se estiver usando uma abordagem tradicional, ele vai poder estar utilizando o ML que você quer, ou que quer que você use para modelar, mas usualmente na literatura a gente tem trabalhado com diagramas de componentes, então vale a pena dar uma olhada lá na página, na Wikipedia sobre diagramas de componentes, ou no livro em algum livro de UML sobre diagramas de componentes. Não é rico bastante, é uma de grande discussão na literatura de qual seria a melhor forma de modelar esse software, mas estão aí nessa pista que a gente está jogando. Então, qual é o nosso estado atual? Né? As plataformas não são triviais, você ainda tem uma curva de aprendizado, tem conhecimento do hardware, não ainda está preparado para machine learning e é difícil interface para os protocolos novos. Então, por mais que tenha bastante coisa, ainda não é igual a desenvolver para web. Então, ainda tem alguma curva para a gente trabalhar. Tenta, por exemplo, desenvolver... Eu vou mostrar o exemplo de uma pilha de protocolo construída na plataforma do Arduino para vocês terem noção do problema do que eu estou falando. Tá? Para a gente dar uma analisada não só na aula de hoje, mas nas próximas aulas também. Tá bom? Então, assim, todas essas são questões, né, que junto com o problema da modelagem, junto com a diferente escolha, tornam muitas vezes o projeto bastante difícil. Né? E aí, conforme os projetos evoluem, né, hoje a gente está falando muito sobre IAI nos sensores, e a grande questão é, onde é que eu vou colocar esse poder de decisão? É no nível de sensor? É no nível do Edge ou é no nível da nuvem? Então isso é uma questão que ainda está muito em aberto. Eu vou postar mais um trabalho para vocês lerem, né, essa semana, ou seja, vocês vão ler muitos papers essa semana. Né? Eu devo colocar no sensor? Eu não devo, mas se eu quiser, eu tenho o TensorFlow Lite, ou seja, a plataforma lá do Google do TensorFlow já roda, por exemplo, em Arduino. Então, vocês já podem utilizar ontem essa plataforma, e o MicroPython tem implementações na NumPy e está saindo agora fresquinha na implementação do SciPy. Será que vocês conseguem portar o TensorFlow ou o Scikit-learn para o MicroPython? Eu acho que sim. Isso pode ser um exercício muito interessante quando a gente falar em fusão de dados. Tá? Então, conclusões. Muitos modelos, muitas plataformas. Quais são os corretos para o seu projeto? Só você pode dizer. Então, por favor, pessoal, continuem ligados na nossa aulinha. Leiam os materiais que eu vou passar. Vocês são maravilhosos. Protejam-se do corona. Eu tenho certeza que a gente vai